Palavra de Deus, queridos. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6. Isaías capítulo 6, nós vamos ver a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebeis. Torne sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto clássico do livro de Isaías. Quantas reflexões já tivemos nesse texto. É um texto que nos coloca diante de uma experiência ímpar na vida do profeta e nos traz assim dimensões importantes da espiritualidade bíblica. Perspectivas espirituais que estão sincronizadas com as circunstâncias da sociedade. Perspectivas espirituais apesar das circunstâncias. E essa relação entre fé e circunstâncias vai aparecer no texto logo na primeira frase famosa: no ano da morte do rei Uzias. Observe 2 coisas. Primeiro, aparentemente, essa frase nada tem a ver com o texto. A informação não muda nada da experiência que Isaías terá logo a seguir. Ele vai ver o Senhor, o templo vai se encher da glória de Deus, seus lábios serão tocados, ele será perdoado, ele será enviado. O que isso tem a ver com a morte do rei Uzias?
Em segundo lugar, se a preocupação, de Isaías colocar essa frase aqui fosse apenas nos dar uma referência cronológica, do tipo assim, bem, olha, isso aqui aconteceu nesse período, apenas para a gente se situar cronologicamente, ele poderia dizer que isso tudo aconteceu no ano que o rei Jotão começou a reinar. Uzias era o pai de Jotão. No ano em que o rei Uzias morreu, Jotão começou a reinar. E, na verdade, Uzias já vinha doente há algum tempo. Então, era efetivamente quem estava governando. Isaías resolveu atrelar a narração desta experiência às circunstâncias ruins que o povo estava atravessando naquele momento, naquele ano, no ano da morte do rei Uzias. Uzias reinou durante 52 anos em Judá. E durante o seu reinado, a nação prosperou. Coisas boas aconteceram. Judá derrotou seus inimigos, expandiu seu território. A maior parte dos adultos de Judá, naquele momento, somente conheceram o reinado de Uzias. Possivelmente o próprio Isaías nasceu, cresceu durante o reinado dele. E agora, esse rei morreu. Como será o próximo? Ninguém sabe. Então, veja bem, não é que Uzias fosse assim algum tipo de melhor rei de todos os tempos. Tinha erros, tinha defeitos. O ponto é que após 50 anos de estabilidade, um clima de insegurança toma conta. Como será o futuro? É um pouco do que a gente vive aí de 4 em 4 anos. O que acontecerá nas próximas eleições? Provamos ano passado aí quantas angústias, inquietações, incertezas, desespero uma eleição pode passar, pode causar. Então entenda que esse ano da morte do rei Uzias indica para a gente um contexto, uma circunstância de ansiedade, de preocupação, um clima social de incerteza, insegurança. Então, imagine que naquela época não tinha televisão, não tinha noticiário, não tinha internet. Então, as coisas aconteciam nas rodas de conversa. Então, numa rodinha, alguém falava, olha, finalmente esse tal de Uzias morreu, já não aguentava mais. Outros diziam, poxa, não, Uzias é que foi rei de verdade. Duvido surgir outro igual. Uns queriam mudança. Agora esse país vai para frente. Outros diziam, agora que acabou de vez, estão perdidos. Prepare-se para o pior. Então, havia uma agitação política, social, enorme, quando Isaías teve essa experiência. Tudo isso indicado por esta frase. Mas você poderia traduzir essa frase por algo mais pessoal. Algo que está acontecendo com você. Então você diria, no ano de 2023, em que isso aconteceu na minha vida. Talvez nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, talvez ontem, talvez hoje, algo aconteceu e as circunstâncias da sua vida foram abaladas. E de repente, o medo do futuro passa a tomar conta do seu coração, notícias ruins mudam o cenário da sua vida. E o que fazer? Como ter fé e esperança neste cenário? E aí você é frustrado, pensando, poxa, o que fazer? Bem,
A notícia ruim que eu tenho para você é que o texto não vai trazer para você necessariamente a resposta para o seu problema. O rei Uzias morreu. E nos 13 versículos que se seguem, não há uma linha sequer onde Deus fale sobre o próximo governante. Deus não tranquiliza Isaías, diz, Isaías, fique tranquilo, que agora, olha, vai ficar tudo bem. Deus não fala como será o rei, como será a transição política, como ficaria a economia, nada disso. Então, nesse texto, Deus não nos dá informações sobre como talvez o seu problema será resolvido. Esse problema que você está carregando aí. Você não vai ouvir hoje alguma coisa do tipo os 5 passos para você encontrar a vitória para o seu problema. Agora, nesse texto, Deus nos oferece perspectivas para vivermos a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Ele, apesar das circunstâncias. No ano da morte do rei Uzias, o que aconteceu nesse ano? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então o texto nos provoca na direção de olharmos para Deus. Desviar o olhar das circunstâncias, olhar para o alto, olhar para o Senhor, deixar de lado as especulações sobre esse trono que está vazio e contemplar a glória do trono que está ocupado, contemplar a glória daquele que está assentado sobre um alto, sublime trono. Então, queridos, ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho não nos dá solução para todos os problemas. O Evangelho não impede a gente de ficar doente, de perder pessoas queridas, de ficar desempregado, de ter prejuízos, de sermos vítimas da violência, de termos problemas na família, no casamento, de nos decepcionarmos. O Evangelho não impede a gente de ter problemas emocionais, de ficarmos deprimidos, ansiosos. Sim, Deus tem poder para intervir em cada uma dessas áreas. E louvado seja Deus por sua bondade, porque todos nós já experimentamos milagres do Senhor em cada um desses aspectos da nossa vida. E vemos isso acontecer na vida dos nossos irmãos. Mas veja, essa não é uma constante nesse mundo. Vivemos um mundo onde coisas ruins acontecem com cristãos e não cristãos. E, a bem da verdade, existem maneiras não cristãs, note bem, maneiras não cristãs de enfrentarmos, lidarmos com essas questões. O não cristão também lida com doença, questões financeiras, problemas emocionais, familiares e, eventualmente, podemos encontrar pessoas não cristãs que talvez lidem melhor com essas questões do que nós cristãos. Isso é importante que fique claro para que a gente não reduza o Evangelho à resolução de problemas. Porque isso é uma falsificação do Evangelho. Não é assim que a Bíblia nos apresenta o Evangelho. Quem diz para você que Jesus vai resolver todos os seus problemas, está simplesmente mentindo. Em outras palavras, nem sempre a fé e a esperança vão mudar as circunstâncias da sua vida. Porém, e aí está o milagre, aí está o mistério, aí está a beleza do Evangelho, nesse porém, fé e esperança em Cristo Jesus sempre nos dão uma outra perspectiva das circunstâncias. Uma outra forma de atravessarmos desertos. Nem sempre Deus nos tira dos desertos, mas com Ele, na presença dEle,
o deserto nunca é o mesmo. Salmo 23. Nem sempre o Senhor nos tira do vale da sombra da morte. Nem sempre o Senhor impede que a gente atravesse o vale da sombra da morte. Mas o Senhor nunca nos deixa sozinhos quando atravessamos o vale da sombra da morte. Então o deserto passa a ter um outro significado. Os vales passam a ter outras perspectivas. E aí, a primeira perspectiva que o Evangelho nos oferece, nesse texto, é a visão da glória de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O contexto era de incerteza, luto, preocupação com o futuro. Isaías fala de ele olhar e ver a glória de Deus. Esse é o primeiro milagre do Evangelho na nossa vida, queridos. Abrir os nossos olhos para vermos Deus e vermos a glória dele. Seja quais forem as circunstâncias da sua vida, o que você precisa? Ver Deus, enxergá-lo, contemplá-lo. Sabe, você talvez já olhou demais para o seu problema. Seus olhos já estão impregnados com as circunstâncias da sua vida e do mundo. Você precisa olhar menos para si mesmo. Você precisa pensar menos nisso que você está carregando aí no seu coração, menos para o que está ao seu redor, olhar menos para as notícias ruins. Você precisa olhar para o alto, olhar para o Senhor. Note que não se trata de uma experiência exclusivamente visual. Né? O ver aqui significa o perceber, o colocar a nossa atenção no Senhor, o nosso coração nele, o senti-lo. É uma experiência integral de todo o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, não apenas nossos olhos. Veja como é que o texto descreve isso de maneira poética para a gente, na última frase, ou melhor, na última frase do versículo 1. Ele vai dizer assim: as abas de suas vestes enchiam o templo. Nenhuma criatura consegue ver a totalidade do ser de Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso. Deus, ele é infinito e é invisível. Como é que você pode ver o infinito e o invisível? Deus não tem forma. Ele é o Criador e ele é maior do que toda a criação. Deus é onipresente. Mas, eventualmente, ele manifesta a glória dele. Isto é, ele manifesta a presença dele, manifesta o poder dele. Foi o caso aqui, queridos. O profeta ali descreve a presença de Deus por meio de uma metáfora. As abas de suas vestes eram suficientes para encher o templo, isto é como se fosse a bainha da roupa de Deus. Somente a bainha já enchia o templo inteiro. A presença da glória de Deus, ela é extraordinária para preencher um templo, para preencher a nossa vida. E aí, nesse cenário, Isaías contempla os anjos, serafins, adorando o Senhor. Porque quando a gente olha para o céu, e o Apocalipse nos mostra isso no capítulo 4, capítulo 5, e em vários outros capítulos, quando a gente olha para o céu, o que a gente vê é a adoração. Adoração. E os anjos adoram o Senhor cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso era tão incrível que as portas do templo tremiam. E o templo inteiro se encheu de fumaça. Quando a presença de Deus se manifesta, ela é sentida, ela é percebida. Nada permanece como antes. Êxodo capítulo 19 vai descrever quando Deus manifestou sua presença no Monte Sinai. O texto vai dizer: o monte estava coberto de fumaça,
Porque o Senhor, note bem, o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dali subia fumaça, como que de uma fornalha, e o monte tremia violentamente, e um som como de uma trombeta, era cada vez mais forte. Essa era a experiência visual, auditiva, da presença de Deus. Quando o templo de Jerusalém foi inaugurado por Salomão, esse mesmo templo que Isaías estava aqui, a mesma coisa aconteceu. Então essa presença de Deus no Antigo Testamento, no Monte Sinai, no tabernáculo, no templo, em lugares, ela vai passar por uma mudança significativa. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. O Filho de Deus se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Isaías viu o Senhor. João relata aqui, ao olhar para Jesus, ele vê a glória de Deus. Vemos Deus em Jesus, vemos a glória de Deus na pessoa e obra de Jesus, e por meio de Jesus temos acesso ao trono da graça de Deus, como nos diz Hebreus capítulo 10. E por Jesus Cristo, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, irmãos? É Deus. O Espírito Santo atua em nós. Por meio de Jesus Cristo, experimentamos a presença de Deus em nossas vidas, pela ação do Espírito. Olhar para Deus é olhar para Jesus, é ver o que Ele fez por nós. Olhar para Deus é olhar para a graça, olhar para o amor, olhar para a salvação revelados em Jesus. Olhar para Deus é olhar para o perdão, para a redenção, para a libertação, para a transformação que há no nome de Jesus. Você precisa olhar menos para si mesmo, olhar menos para os outros, olhar menos para o que você não tem, olhar menos para as coisas que deram errado, olhar menos para os problemas e inquietações da sociedade e olhar para a glória de Deus. Olhar para a cruz, para a morte de Jesus, para a sua ressurreição, para a sua glorificação. Olhar para o que Ele faz em nós pelo Espírito. Olhar para aquilo que Ele fará no grandioso dia da sua vinda. No ano da morte do rei Uzias, o que eu fiz? Eu vi o Senhor. E nesse ano 2023, seus olhos estão em quem? Lula, Bolsonaro, STF, taxa de juros, futebol, apostas online, redes sociais, reality shows, projetos financeiros, projetos profissionais, projetos pessoais, as pessoas que te fizeram mal, aquele problema na sua família, na sua casa, nas dores, nas tristezas, nas mágoas, nos ressentimentos, no que te aconteceu de ruim, no que pode acontecer, nas perspectivas. De forma muito prática, queridos, nós precisamos fazer um movimento intencional de tirar os nossos olhos de nós mesmos e olhar para o Senhor, buscar a presença dEle, investir no relacionamento com Ele, meditar no amor de Deus, sabe? Faça isso na sua semana. Separe a semana inteira, durante 7 dias, sabe? Separe 5 minutos para você parar e simplesmente pensar no amor de Deus pela sua vida, no tamanho desse amor, no tamanho dessa graça. E eu tenho a convicção que você vai chorar de alegria, não importa o que estiver acontecendo na sua vida. Se você sinceramente parar e refletir e pensar e processar o tamanho do amor de Deus por você.
Porque ninguém sabe como você é tão ruim como você, não é verdade? Então, se você for honesto com a sua ruindeza, né, digamos assim, ou a sua ruindade, melhor dizendo, né? Você vai ter uma compreensão ampla da graça de Deus. Precisamos, queridos, ter e investir no relacionamento com o Senhor. Tem a ver com oração, tem a ver com adoração, tem a ver com contemplação, tem a ver com meditação. É desenvolver um relacionamento com o Senhor, apesar das circunstâncias. Tem a ver com Ele, com o que Ele fez por nós, com o que Ele está fazendo, com as promessas dEle. E aí a gente, como diz Hebreus, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ora ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos, abra os meus olhos, faça resplandecer o teu rosto sobre nós, me faz contemplar a tua glória, me faz experimentar a tua presença, como o próprio Isaías vai descrever lá no capítulo 55, Deus deseja ser encontrado. Deus não está brincando de esconde-esconde com você, Ele deseja ser encontrado. Para isso nós precisamos buscá-lo. Não é difícil encontrar a presença de Deus. A questão é que a gente não busca de forma intencional, regular, sincera. Jesus vai dizer: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui, queridos, a igreja, o culto, esse momento, é o momento onde Deus manifesta a presença dEle. Falamos que Deus manifestou a presença dEle em lugares. No Antigo Testamento, Deus manifesta a presença dEle em Jesus. Jesus derrama sobre a igreja o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo atua, a presença de Deus se faz real. Por isso podemos dizer, Deus está aqui. Podemos dizer com convicção, os céus estão abertos para receber a nossa adoração. Podemos dizer com convicção, o Espírito Santo atua aqui entre nós. Nós estamos diante da glória de Deus. Aleluia por isso. E aí, queridos, quando nós percebemos a grandiosidade desse Deus diante de quem estamos, o constrangimento toma conta do nosso coração. Foi a sensação de Isaías, percebeu o que estava acontecendo, e aí ele se deu conta, e ele treme na base, e ele vai dizer: ai de mim, eu estou perdido, eu sou pecador, eu habito no meio de um povo pecador, os meus olhos estão vendo o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, isso é o normal de acontecer quando compreendemos a grandiosidade, a santidade de Deus. A gente dá um passo para trás. Isso não é para mim, pastor, isso é maravilhoso. Pastor, essa mensagem falou muito ao meu coração. Pastor, eu estou emocionado. Pastor, o culto foi incrível, maravilhoso. Eu senti a presença de Deus. Não há palavras para explicar. Só que depois de todas essas declarações, vem um grande mas eu ainda não estou pronto. Eu senti, eu percebi, eu ouvi, foi real, foi incrível. Mas para mim ainda não dá. Há muita coisa errada na minha vida. Eu não tenho como ser da igreja desse jeito. Como é que eu vou ser da igreja dessa forma? Eu só posso pensar em me comprometer com Deus um dia onde eu resolver e acertar algumas coisas. Sabe, eu preciso de apoio, talvez
coisas da minha família, na minha vida, no meu coração, precisa mudar aqui, precisa mudar lá. Desse jeito, pastor, não dá. Um dia, quem sabe? Agora não. E aí, meu querido, se você se sente assim, eu tenho duas notícias para você. A primeira, você está absolutamente certo. Isso aqui não é para você. É verdade. Não é nem para você, nem para mim. Aliás, eu não sei nem por que você está aqui hoje. Você não tem a menor condição de estar aqui. Nem você, nem eu. Meu irmão, eu vou dizer, hein, esses pecados aí, nossa, esses pecados que você traz, esses sentimentos, esses pensamentos, isso aí que está escondido aí na sua mente, na sua alma, na sua história, realmente, seu lugar não é aqui. Mas, antes de você ir embora, tem a segunda notícia. A boa notícia. Deus vai resolver o seu problema. Na verdade, Ele já resolveu o seu problema. De repente, Isaías, bateu o desespero Isaías, ele começa a gritar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vi o Senhor. Talvez ele estivesse pronto para sair correndo daquele lugar. Algo sobrenatural aconteceu, ele foi tocado. Ele foi tocado, irmãos. Ah, irmãos. O Evangelho é uma coisa linda. A beleza no Evangelho, veja você. A mesma experiência. A experiência genuína do Evangelho. Ao mesmo tempo que nos mostra o quanto pecadores nós somos, revela a graça de Deus que perdoa e purifica pecadores. As pessoas, muitas vezes, elas são unilaterais no Evangelho. Uns cortam para o lado do pecado e só falam da maldição, da condenação, da dificuldade. Outros cortam apenas para o lado da graça, das promessas, da bondade de Deus. O Evangelho é exatamente os dois. Na mesma experiência, no mesmo evento. Ele mostra o quanto pecadores nós somos e o quanto perdoados nós somos. O Evangelho revela que você está sujo para te oferecer água purificadora de salvação. Nos dá a consciência de que somos pecadores e de que nossos pecados nos separam do Senhor, ao mesmo tempo que essa presença revela o sangue de Jesus, onde nossos pecados todos foram perdoados, o véu que nos separava foi rasgado, ao mesmo tempo que somos lixo, espiritualmente falando, merecedores do inferno, somos amados, resgatados, adotados, como povo de propriedade exclusiva de Deus, merecemos a condenação, recebemos a justificação. Estávamos mortos, recebemos a vida. Éramos perdidos e fomos achados. Isaías, querido, estava como você, constrangido, sabe? Quase com vergonha de estar dentro da igreja. Veja o que aconteceu com Isaías. E uma coisa importante para você meditar: o que é que Isaías fez para resolver aquela situação? Qual foi a ação de Isaías naquele momento? Nenhuma. Isaías não fez absolutamente nada. Por meio de um serafim, Deus toca Isaías,
a sua culpa é removida, o seu pecado é perdoado. Louvado seja Deus, irmãos. Quando a graça de Deus nos toca, nós somos perdoados, nós somos purificados. E o Senhor declara o perdão e declara a purificação. Ele não apenas faz, mas diz que fez. Eu pergunto para você, o que é que Deus pediu para Isaías em troca? Houve alguma condição para esse perdão? Alguma coisa do tipo assim: Isaías, olha, você promete de hoje em diante nunca mais pecar? Será que Isaías precisou dar algum tipo de oferta antes? Fazer algum sacrifício? Participar de alguma campanha assim de 7 semanas de alguma coisa? Nada. Deus perdoou e purificou Isaías por graça. Por graça, queridos, incondicionalmente, apenas graça, e essa é a beleza do Evangelho. Acredite, meu irmão. Nessa hora, Deus toca na sua vida. Por meio de Jesus Cristo, Deus tocou a humanidade. Deus se fez carne e toca a humanidade. Por meio do Espírito Santo, Deus toca a nossa vida, toca o nosso interior, toca a nossa mente, toca a nossa alma. Por meio do agir do Espírito, o sangue de Jesus toca os nossos pecados. E quando a santidade de Deus nos toca, toda impureza é removida. Glória a Deus por isso. Quando a graça de Deus nos toca, tudo que nos separava do Senhor é removido. Quando a presença de Deus nos toca, a vida do céu enche a nossa vida. Aquilo que você não conseguia fazer, aquilo que impedia você de dar um passo de fé, aquilo que mantinha você longe da igreja, longe do reino, longe de Jesus, longe de um compromisso com Deus. O Espírito Santo, em nome de Jesus, toca a sua vida nesta hora, neste momento, para te renovar, para te transformar, para trazer algo novo sobre a sua vida. Agora, meu irmão, não esqueça, tudo isso aconteceu quando? No ano da morte do rei Uzias. As circunstâncias não mudaram. O mundo lá fora continua uma confusão. As pessoas continuam preocupadas. A inquietação está nas esquinas. Mas Isaías saiu dali diferente. Sabe, a gente não pode garantir que as circunstâncias da sua vida serão diferentes. Mas em nome de Jesus e pelo que Deus nos revelou no Evangelho, eu posso garantir a você que se você sinceramente entregar a sua vida a Jesus, a sua vida pode sair daqui diferente. A sua vida pode sair daqui diferente. Você pode ter uma nova perspectiva do que está acontecendo ao seu redor. Se os seus olhos pararem um pouco de ficar olhando para o trono vazio que era de Uzias, e prestarem um pouco mais atenção no trono do universo que está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você vai ver a glória de Deus, você vai contemplar a graça de Deus. Você vai continuar tendo consciência dos seus pecados, mas terá convicção do perdão que Deus te proporciona. O mundo lá fora não mudou, mas eu mudei. Eu mudei, porque eu fui tocado pela graça de Deus, eu fui tocado pelo poder de Deus, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Então a pergunta é, como você vai sair daqui?
Quais as perspectivas que você terá de vida ao sair daqui? Você vai voltar para casa, continuando com os olhos no trono que está vazio, porque o rei Uzias morreu? Ou você vai sair daqui com os olhos naquele que está sentado sobre o trono, acima de todo o universo? Isso nos leva, queridos, à próxima perspectiva, que é a parte final do texto, a perspectiva da missão. Isaías é tocado. E aí ele ouve uma pergunta: a quem enviarei? De maneira surpreendente, Isaías responde: eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu digo surpreendente porque o normal na Bíblia, quando a gente vê a história de Moisés, a gente vê a história de Jeremias, a gente vê uma hesitação. Mas talvez toda essa experiência impactou de forma tão profunda Isaías, que de maneira muito espontânea, ele se prontifica. Mas o lance aqui, veja, não é a gente se concentrar na resposta de Isaías, mas na pergunta do Senhor. Porque Deus continua fazendo a mesma pergunta: a quem enviarei? É a pergunta de Deus para nós hoje. Lembra da frase inicial? No ano da morte do rei Uzias, num contexto de preocupação política, social, Deus tinha um chamado para Isaías. Somos chamados a servir ao Senhor, apesar das circunstâncias e dentro das circunstâncias. Como ouvimos aqui essa semana na conferência, a perspectiva da missão faz o cristão e a igreja seguirem o caminho da obediência, não da facilidade. Eu não sou pastor porque eu acho fácil. Não estamos aqui na Igreja das Águas e fazemos o que fazemos porque achamos fácil. Seguimos um caminho muito claro de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, quando os nossos olhos estão no Senhor, quando sentimos o toque da graça, há um desejo natural de servir ao Senhor. Senhor, eu quero te servir, usa a minha vida. Que tipo de servos somos nós, que não nos colocamos à disposição do Senhor? Sabe, queridos, veja a diferença aqui entre o padrão do mundo e do reino. Lá na sociedade, o nosso sucesso me credencia a falar alguma coisa para alguém, né? Então, quem é que vai falar sobre ganhar dinheiro? É a pessoa que já ganhou muito dinheiro, né? Quem vai falar sobre atividade física? É alguém que tem a rotina de um atleta. Os resultados credenciam a pessoa a falar sobre aquilo. O Evangelho é diferente. Somos pecadores, enviados para falar e servir a outros pecadores. Não são nossas qualidades que nos credenciam a missão. Quem nos credencia é aquele que nos chamou, aquele que nos tocou, aquele que nos purificou, aquele que nos capacitou. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: você já tem tudo o que precisa para servir a Deus. Tudo o que você precisa para servir a Deus, você já tem. Não importa se você está na igreja há 600 anos ou chegou ontem. Está tudo aí. O que te falta dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Para onde Deus vai te enviar, para o que Deus vai te enviar, é com Ele. Se Deus vai te enviar para você ocupar esse espaço e desenvolver um ministério pastoral em tempo integral, se Deus vai te enviar para ser missionário em nações distantes,
Deus vai te enviar para trabalhar no nosso time do café da manhã. Deus vai te enviar para ajudar o pessoal a carregar os instrumentos no final do culto. Deus vai te enviar para trabalhar com um time de crianças. Deus vai te enviar para fazer alguma coisa na igreja que ninguém vai ver que você está fazendo. Não importa. O que importa é eu ter consciência de que Deus está me enviando e eu estou obedecendo ao envio do Senhor. E aí a gente termina com os versículos 9 a 13. Se você ler com atenção o versículo 9 a 13, Deus vai dizer o seguinte para Isaías: olha, Isaías, você vai pregar, mas ninguém vai ouvir. Você vai pregar e ninguém vai se converter. Sabe, imagine Deus falando com você, né? Deus te convencendo a servir na igreja, né? Seguinte, meu irmão, você vai servir aqui nesse ministério, mas ninguém vai gostar de você. Você vai servir aqui nesse ministério e, na verdade, não vai produzir resultado algum. Nada vai dar certo. Todo mundo ainda vai reclamar de você. E aí? Você topa ou não? Muitas vezes, queridos, a gente traz uma mentalidade mundana. Então a gente quer condicionar o nosso serviço, o nosso ministério, o nosso servir à aprovação dos outros. O que as pessoas vão dizer. Condicionamos aos resultados, medimos o que fazemos por resultados. Bem, se a gente fosse avaliar o ministério de Isaías assim, Isaías foi um fracasso. Isaías foi um grande fracasso. Quando os nossos olhos estão no Senhor, o que nos impulsiona é a vontade de Deus. O meu papel é cumprir com alegria, e maior fidelidade possível o que Deus me chamou a fazer. Eu digo, eis-me aqui. Isaías disse, eis-me aqui, antes do Senhor dizer para ele o que ele ia fazer. E Isaías continuou no eis-me aqui, mesmo após que o Senhor descreveu para ele o que ele ia fazer. Obediência, irmãos. Obediência. A gente abre mão dela por coisa muito pouca. E isso tem que ser diferente. Então, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. E você que chegou aqui e traz aí uma série de inquietações na sua mente. Sabe, faz um propósito. Tenta assumir o compromisso de, talvez hoje, talvez só nesse domingo, sabe, até o final do dia, você tentar olhar e pensar um pouco no amor de Deus pela sua vida. Menos em você, menos no que você tem que resolver amanhã. Você já pensou tanto nesse problema e não chegou a solução alguma, não mudou nada. Gaste um tempo. Se proponha a pensar, a refletir, a meditar na graça de Deus, em Jesus Cristo, no amor dEle, no poder do Espírito. E se pecados, limitações, enfim, questões ruins vêm à tona na sua mente, olhe para a cruz e creia que em Jesus Deus toca o seu coração, toca o seu corpo. A santidade de Deus toca a sua vida por meio do Espírito. E esse toque é transformador. Esse toque, irmãos,
Como é bom ser tocado pela graça de Deus. É um toque na nossa alma, é um toque que cura, é um toque que renova. E diga para o Senhor, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eis-me aqui. Eu quero servir ao Senhor. Problemas virão. O rei Uzias vai continuar morto. Circunstâncias continuarão difíceis. Mas você quer se colocar no papel de servo. Peça ao Senhor, fale com o Senhor. E acredite que o Espírito Santo está tocando a sua vida nessa hora. E acredite que o rosto de Deus está voltado para cada um de nós. E a glória de Deus resplandece sobre as nossas vidas. Porque nos reunimos no nome de Jesus. Os céus se abrem, o Espírito Santo atua entre nós. Ao ouvirmos o som da voz de Deus, coisas incríveis acontecem. Ah, Deus amado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Toda glória, toda honra seja o Teu nome, Senhor, pela beleza que há no Evangelho, Senhor. Como é lindo o Teu Evangelho, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, a Tua graça. Como é bom saber, ó Pai, que o Senhor toca, Senhor, as nossas vidas impuras. Que o Senhor toca os nossos lábios impuros. Que o Senhor toca, Senhor, os nossos corações e mentes, ó Pai, impuros. E nos renova. E nos cura, e nos perdoa, e nos purifica. Louvado seja o Teu nome pela Tua graça, que nessa hora, Senhor, aqueles, ó Deus, que se colocam diante do Senhor, e que se sentem constrangidos, incomodados pelos seus erros, pecados e fraquezas, que em nome de Jesus possam ouvir o Senhor dizer, possam ouvir o som da Tua voz, e sentir o toque do Teu Espírito, que declara, Senhor, que os nossos pecados estão perdoados, que fomos purificados pelo sangue de Jesus. Em nome do Teu Filho, Senhor, toca-nos, ó Pai, age em nós. Ah, Senhor, e que possamos, ó Deus, nos colocar à disposição para o serviço do Senhor. Que coisa incrível, Senhor, nós, com todos os nossos erros e fraquezas, apesar de nós, o Senhor quer nos usar. O Senhor tem um grande projeto, ó Pai, e o Senhor nos chama a sermos cooperadores dele, Senhor. Que possamos olhar menos para as circunstâncias, menos para nós mesmos e olhar para o Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Ó Deus, que esse dia seja um dia onde os nossos olhos estejam no Senhor, que os nossos ouvidos escutem a Tua voz e que a Tua glória se manifeste no meio das nossas vidas, entre nós, através de nós. Em nome de Jesus. Amém.